Existe uma descrição arquitetônica no livro de Enoque que parece pequena demais para sustentar o peso do que ela sugere. Entre os capítulos 14 e 16, um homem que viveu antes do dilúvio relata ter atravessado paredes de cristal, passado por chamas que não queimam, subido até um palácio feito de gelo e fogo simultâneos, e ficado diante de um trono onde nenhum anjo conseguia olhar diretamente. A descrição inclui medidas, materiais, temperatura, sensações físicas. Ela menciona os vigilantes acorrentados em um vale escuro, aguardando o julgamento, e o motivo exato pelo qual foram condenados. Metáfora? Memória de algo que aconteceu em dimensões que a linguagem humana não consegue processar direito. Propaganda política disfarçada de apocalipse? Ou tentativa honesta de registrar uma experiência que não cabia nas categorias normais de percepção? Se você ficar até o final, você vai entender por que essa visão se conecta com a queda dos anjos, com o destino dos Nefilim, com o dilúvio, e com um padrão de julgamento que reverbera em textos judaicos, cristãos primitivos e até islâmicos posteriores. A questão não é se Enoque realmente subiu. É o que essa narrativa fez com as comunidades que a levaram a sério e por que ela sobreviveu quando outros textos sumiram. Se você quer entender como textos antigos moldam teologia sem estar na Bíblia oficial, como visões celestiais funcionavam como política e controle social, e por que o livro de Enoque era leitura obrigatória para judeus do Segundo Templo e cristãos do primeiro século, deixe seu like agora. Esse canal investiga o que os textos realmente dizem, não o que a gente gostaria que dissessem. E se você pular essa parte, você vai perder o contexto que explica metade do Novo Testamento. O que você vai saber ao final deste roteiro é o seguinte. Primeiro, o que Enoque realmente descreve quando diz que viu o trono de Deus, incluindo detalhes arquitetônicos, sensoriais e teológicos, que não aparecem em versões resumidas. Segundo, por que os Nefilim e os vigilantes foram acorrentados em vez de destruídos imediatamente? E qual foi o julgamento específico decretado contra eles? Terceiro, como essa visão influenciou o judaísmo do Segundo Templo? O cristianismo primitivo? E por que ela sumiu do cânone ocidental, mas continuou viva na Etiópia? Você vai sair daqui sabendo separar o que o texto antigo realmente afirma, do que é interpretação posterior, do que é especulação moderna e do que é leitura alegórica forçada. A promessa é simples, nada de fantasia, nada de vender teoria como fato, só a cadeia de evidências e as perguntas honestas que ela levanta. O livro de Enoque não é um texto único. É uma coleção de 5 livros escritos em épocas diferentes, compilados entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. A versão mais completa que temos hoje está em Ge'ez, o idioma litúrgico da Etiópia, porque a Igreja Ortodoxa Etíope é uma das poucas tradições cristãs que nunca tirou Enoque do cânone. Existem fragmentos em aramaico encontrados em Qumran, nas cavernas do Mar Morto. E esses fragmentos confirmam que o texto era lido e copiado por comunidades judaicas rigorosas, provavelmente essênios, no segundo século a.C. Fragmentos em grego também existem, mostrando que o livro circulava no mundo helênico. Então não estamos falando de um texto obscuro ou marginal. Estamos falando de um dos livros mais citados e influentes do judaísmo do Segundo Templo, período que vai da reconstrução de Jerusalém até a destruição do templo em 70 d.C. Por que ele saiu do cânone? A resposta curta é que o judaísmo rabínico, após a destruição do templo, começou a fechar o cânon e a rejeitar textos apocalípticos que davam ênfase excessiva a anjos, demônios e revelações secretas. O cristianismo ocidental seguiu a mesma linha, em parte por influência de Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim e considerou Enoque apócrifo. Mas no primeiro século, antes dessa consolidação, Enoque era tratado como escritura por muita gente. A Epístola de Judas, no Novo Testamento, cita Enoque nominalmente e trata a profecia como autêntica. O livro de Pedro usa linguagem que só faz sentido se o autor conhecia a narrativa dos vigilantes acorrentados. Paulo, em Coríntios, fala de anjos que pecaram e foram lançados em abismos de trevas, eco direto de Enoque. Se você quer entender o que os primeiros cristãos acreditavam sobre anjos caídos, demônios e julgamento final, você precisa ler Enoque, porque ele é o pano de fundo teológico de metade do Novo Testamento. Agora, os capítulos 14 a 16. Enoque está no meio de uma missão. Os vigilantes anjos que desceram para casar com mulheres humanas e geraram os Nefilim percebem que estão em apuros. Eles veem os Nefilim causando destruição na terra, veem a violência se espalhar e começam a sentir que algo está errado. Então eles pedem para Enoque, que é considerado o escriba justo e tem acesso a Deus, interceder por eles. Eles querem que Enoque leve uma petição ao céu pedindo perdão. Enoque aceita a missão
Mas o que acontece a seguir não é o que os vigilantes esperavam. Em vez de uma resposta favorável, Enoque recebe uma visão que funciona como sentença de condenação. Capítulo 14. Começa com Enoque dormindo em sua casa. Ele tem um sonho, mas o texto deixa claro que não é um sonho comum. Ele é levado por ventos, transportado para cima, até chegar a um muro feito de pedras de granizo. O texto diz que as pedras eram como chamas, e isso já levanta a primeira contradição. Como algo pode ser gelo e fogo ao mesmo tempo? A resposta pode estar na tentativa de descrever algo que não tem paralelo na experiência sensorial humana. Se você precisasse descrever luz sólida ou matéria que vibra em frequências que você não consegue processar, você também misturaria metáforas opostas. O que importa aqui é que o autor está tentando sinalizar que Enoque entrou em uma região onde as leis físicas normais não se aplicam. Não é alegoria pura, porque ele continua dando detalhes concretos. Não é física literal, porque os materiais são impossíveis. É algo no meio, e isso incomoda quem quer encaixar o texto em uma caixa só. Enoque entra no muro. Dentro dele há uma casa, também feita de pedras de granizo, e as paredes são línguas de fogo. O piso é de cristal. O teto é feito de estrelas e relâmpagos. Ele vê querubins de fogo. Existe um rio de fogo correndo por baixo da estrutura. A temperatura deveria ser insuportável, mas Enoque não é queimado. Ele continua andando. Isso levanta duas perguntas. Primeira, se é metáfora, por que tanta especificidade arquitetônica? Segunda, se é literal, que tipo de proteção Enoque tinha para não ser incinerado? O texto não explica. Ele apenas registra que Enoque foi adiante. Então ele chega a uma segunda casa, maior que a primeira. Tudo nela é feito de fogo, mas um fogo que não consome. O texto diz que é como cristal, mas também como neve, mas também como fogo. A descrição tenta comunicar algo que é simultaneamente sólido, brilhante, gelado e ardente. No centro dessa casa há um trono elevado. O trono é impossível de descrever com precisão, segundo o texto, mas a tentativa é feita mesmo assim. A aparência do trono é como cristal, mas as rodas dele são como o sol. Por baixo do trono sai um rio de fogo. Ao redor do trono estão seres que Enoque chama de miríades, número que, em hebraico e aramaico, significa quantidade incontável, dezenas de milhões ou mais. Esses seres não conseguem se aproximar do trono, eles ficam à distância. E então Enoque vê aquele que está sentado no trono. O texto não dá uma descrição física completa, mas diz que a veste dele é mais brilhante que o sol, mais branca que neve e impossível de olhar diretamente. A face dele não pode ser vista por nenhum ser criado, anjo ou humano. O texto diz que nenhum anjo pode entrar naquela casa, e que o grande e glorioso fala diretamente com Enoque sem mediadores. Isso é incomum. Na tradição judaica posterior, especialmente no judaísmo rabínico, existe forte ênfase na distância entre Deus e a humanidade, com anjos funcionando como intermediários obrigatórios. Mas aqui, no livro de Enoque, um ser humano é levado até o trono e Deus fala diretamente com ele. Esse detalhe incomodou muitos rabinos posteriores, e é uma das razões pelas quais o texto foi rejeitado. A voz que sai do trono fala para Enoque. A mensagem é direta e devastadora. Os vigilantes não serão perdoados. A petição que eles enviaram é rejeitada. Em vez de interceder por eles, Enoque deve voltar e anunciar a sentença. A sentença é esta: os vigilantes serão acorrentados em vales de trevas até o dia do grande julgamento. Eles verão seus filhos, os Nefilim, serem destruídos diante dos seus olhos. Eles não terão paz, não terão perdão, e no dia final serão lançados em um abismo de fogo eterno. A razão para a condenação é declarada com clareza. Eles abandonaram o céu, que era o lugar designado para eles. Eles tomaram mulheres humanas, algo que não era permitido. Eles geraram filhos híbridos, os Nefilim, que causaram violência e corrupção na terra. Eles ensinaram segredos proibidos aos humanos: fabricação de armas, cosméticos, feitiçaria, astrologia, sinais celestiais. Esses ensinamentos aceleraram a corrupção da humanidade e tornaram o dilúvio inevitável. Se isso é alegoria, o que exatamente está sendo alegorizado? A teoria mais comum entre acadêmicos é que os vigilantes representam reis ou elites que corromperam o povo, com conhecimento e poder que não deveriam ter. Os Nefilim seriam dinastias tirânicas. O julgamento seria uma crítica política disfarçada de mito. Essa leitura tem mérito, especialmente se você considerar que o livro de Enoque foi escrito em um período de dominação estrangeira sobre Judá, primeiro pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos seleucidas. A narrativa de seres poderosos que caem porque abusaram do poder e corromperam os fracos ressoa perfeitamente com um povo subjugado. Mas se é só isso, por que o texto insiste tanto em detalhes sobrenaturais? Por que não contar a história de forma mais direta?
por que colocar tronos de fogo, paredes de cristal, anjos acorrentados em vales específicos? A alegoria pura não explica o nível de detalhe cosmológico. Outra leitura possível é que o texto preserva uma memória cultural distorcida de algo que realmente aconteceu, mas que foi processado através de lentes míticas e teológicas. Nessa leitura, os vigilantes poderiam ser uma classe de sacerdotes ou líderes que cruzaram fronteiras sociais ou étnicas proibidas, casando fora do grupo e gerando descendentes que foram vistos como ameaça à pureza da comunidade. Os segredos proibidos seriam tecnologias ou práticas culturais vindas de fora. O julgamento seria a memória de uma crise social real, onde esses líderes foram depostos ou exilados. Essa leitura evita o sobrenatural, mas também não exige que o texto seja ficção pura. Ele seria a memória real, mas codificada em linguagem religiosa. O problema dessa leitura é que ela não explica por que o texto foi levado tão a sério por comunidades posteriores, como descrição literal de eventos celestiais, e não apenas como parábola. A leitura literal enfrenta um problema óbvio. Anjos não têm corpos. Então, como eles casaram e geraram filhos? A resposta tradicional, dentro da própria tradição judaica antiga, é que os anjos assumiram forma corpórea. O livro de Enoque não é o único texto que sugere isso. Gênesis 6, o texto canônico que inspirou toda a tradição de Enoque, diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. A expressão filhos de Deus é usada em outros lugares do Antigo Testamento, especialmente em Jó, para se referir a anjos. A interpretação de que filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos é antiga, anterior ao cristianismo, e era a leitura padrão no judaísmo do Segundo Templo. Então a leitura literal não é invenção moderna, ela é a leitura mais antiga que temos. Mas se os anjos realmente caíram, casaram e geraram Nefilim, o que aconteceu com esses Nefilim? O texto de Enoque diz que eles foram destruídos no dilúvio, mas não imediatamente. Antes da destruição física, algo mais aconteceu. Os espíritos dos Nefilim, segundo Enoque, não morreram como espíritos humanos morrem. Eles se tornaram demônios, espíritos malignos que vagam pela terra causando doença, violência e tentação. Essa explicação foi adotada pelo judaísmo do Segundo Templo e pelo cristianismo primitivo para explicar a origem dos demônios. Não são anjos caídos diretamente, mas espíritos de híbridos mortos. Isso resolve um problema teológico. Se os vigilantes estão acorrentados, quem está ativo no mundo causando mal? Resposta: os espíritos dos filhos deles. Essa distinção é crucial e frequentemente ignorada em leituras superficiais do texto. Voltando à visão. Enoque, após receber a sentença, é instruído a voltar e comunicar aos vigilantes que não há perdão. Capítulo 15 e 16 detalham essa comunicação. Enoque desce, encontra os vigilantes esperando em um lugar chamado o Bel Sejael e entrega a mensagem. O texto registra a reação deles. Medo, tremor, desespero. Eles percebem que não há escapatória. Um dos vigilantes, chamado Azazel, é destacado como o principal responsável. Ele é o que ensinou aos humanos a fabricação de espadas, facas, escudos, couraças e toda a arte da guerra. Ele também ensinou cosméticos às mulheres, como embelezar os olhos, usar pedras preciosas e tingir tecidos. Isso pode parecer trivial, mas a lógica do texto é que esses ensinamentos aceleraram a vaidade, a violência e a corrupção moral. Azazel recebe uma sentença específica. Ele será preso em trevas absolutas, no deserto de Dudael, coberto por pedras afiadas, e permanecerá lá até o dia do grande julgamento, quando será lançado no fogo. Dudael é um local geográfico ou simbólico? O texto trata como geográfico, mas nenhum lugar com esse nome é conhecido fora da literatura apocalíptica. Isso levanta a questão: o autor esperava que o leitor acreditasse em uma prisão física em algum deserto literal, ou estava usando geografia mítica para falar de estados espirituais? A resposta pode ser ambos. Textos apocalípticos frequentemente misturam geografia real com topografia simbólica. O Sheol, por exemplo, é tratado como lugar real por alguns textos e como metáfora por outros. Enoque parece fazer o mesmo. O importante aqui não é resolver se Dudael existe fisicamente, mas entender que o texto está construindo uma cosmologia onde julgamento e punição têm localização, temporalidade e consequências mensuráveis. Se você chegou até aqui, você já tem o suficiente para entender que a visão de Enoque não é uma parábola genérica sobre orgulho ou desobediência. Ela é uma estrutura teológica completa, explicando a origem do mal, a justiça divina, o papel dos anjos, a responsabilidade humana e a inevitabilidade do julgamento final.
Ela responde perguntas que o Gênesis levanta, mas não resolve. Quem eram os Nefilim? Por que o dilúvio foi necessário? De onde vêm os demônios? Por que o mundo está cheio de violência se Deus é bom? A visão de Enoque oferece respostas, e essas respostas foram convincentes o suficiente para influenciar séculos de teologia judaica e cristã. Mas a ortodoxia posterior rejeitou essas respostas. Por quê? E o que foi colocado no lugar? Essas são as perguntas que vão guiar a próxima parte da investigação. A ortodoxia rabínica começou a se afastar da leitura literal dos vigilantes, e Nefilim por volta do segundo século depois de Cristo. E a mudança não foi acidental. Após a destruição do segundo templo, em 70 depois de Cristo, o judaísmo passou por uma reformulação radical. Os saduceus, que controlavam o templo e rejeitavam apocalípticos, desapareceram. Os essênios, que produziam e copiavam textos como Enoque, foram dispersos ou mortos. O que sobrou foi o judaísmo rabínico, liderado pelos fariseus, que precisavam consolidar a autoridade e estabilizar a comunidade sem templo, sem sacrifícios e sob dominação romana. Nesse contexto, textos apocalípticos que davam ênfase excessiva a anjos, revelações secretas e cosmologias complexas começaram a ser vistos como problemáticos. Eles fragmentavam a autoridade. Eles permitiam que qualquer visionário afirmasse ter acesso direto a Deus. Eles competiam com a autoridade dos rabinos. A solução foi reinterpretar Gênesis 6. Em vez de ler filhos de Deus como anjos, a nova leitura oficial passou a dizer que filhos de Deus eram descendentes da linhagem de Sete, o filho justo de Adão, e filhas dos homens eram descendentes da linhagem de Caim, o filho maldito. A narrativa dos Nefilim foi transformada em uma história sobre casamento misto entre linhagens justas e ímpias, que resultou em corrupção moral e, eventualmente, no dilúvio. Essa leitura elimina anjos caídos, elimina híbridos sobrenaturais e transforma toda a história em uma parábola sobre pureza comunitária e endogamia. É uma leitura inteligente. Ela resolve o problema teológico de anjos que pecam. Ela elimina a necessidade de cosmologias complexas. Ela coloca o foco de volta na responsabilidade humana. Mas ela também força o texto de Gênesis 6 a dizer algo que ele não parece estar dizendo. Se filhos de Deus, em Gênesis 6, são apenas descendentes de Sete, por que a expressão filhos de Deus é usada em Jó 1 e Jó 2 para se referir claramente a anjos que se apresentam diante de Deus? Por que a mesma expressão mudaria de significado entre livros? A leitura rabínica responde que contexto determina significado, e que Jó usa a expressão de forma poética, enquanto Gênesis usa de forma literal. Mas isso não elimina a ambiguidade. O que elimina a ambiguidade é a autoridade. Os rabinos tinham autoridade para dizer essa é a leitura correta. E a comunidade aceitou. Mas as comunidades que preservaram Enoque, especialmente na Etiópia, nunca aceitaram essa revisão. Para eles, a leitura antiga continuou sendo a correta. Anjos caíram, Nefilim existiram, e Enoque viu o julgamento deles. O cristianismo primitivo herdou a leitura antiga. A Epístola de Judas, escrita provavelmente entre 60 e 90 depois de Cristo, cita Enoque nominalmente no versículo 14 e 15. O texto diz: quanto a estes, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com suas santas miríades, para executar juízo contra todos. Essa é uma citação direta de Enoque 1, versículo 9. Judas trata Enoque como profeta legítimo e a profecia como autêntica. No versículo 6, Judas fala de anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. E diz que Deus os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Essa é uma referência direta aos vigilantes acorrentados, como descritos em Enoque. Judas não está citando Gênesis 6, ele está citando Enoque, e ele trata a narrativa como fato histórico e teológico. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Novamente, linguagem que só faz sentido se o autor conhece a narrativa de Enoque. O termo grego usado aqui é Tártaro, não Hades ou Gêna. Tártaro, na mitologia grega, é o lugar mais profundo do submundo, onde os titãs foram aprisionados após serem derrotados por Zeus. O uso desse termo sugere que Pedro, ou o autor de 2 Pedro, estava tentando comunicar a ideia de prisão cósmica para uma audiência greco-romana que entendia a mitologia dos titãs. Mas o conteúdo teológico é puro Enoque. Anjos que pecaram, foram acorrentados e aguardam julgamento.
Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 3, faz uma declaração estranha. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? O contexto ali é sobre resolver disputas dentro da igreja, mas a ideia subjacente é que humanos, ou pelo menos humanos redimidos, terão autoridade para julgar anjos caídos no dia final. Essa ideia não vem de Gênesis, ela vem de Enoque, onde os justos participam do julgamento final junto com Deus. Paulo pressupõe que seus leitores conhecem essa tradição. Ele não precisa explicar, ele apenas menciona, e a audiência entende. Se o Novo Testamento trata Enoque como autoridade teológica legítima, por que o cristianismo ocidental posterior rejeitou o livro? A resposta está em Jerônimo e na formação do cânon latino. Jerônimo, no final do IV século, traduziu a Bíblia para o latim e criou a Vulgata, que se tornou a versão oficial da Igreja Ocidental por mais de 1000 anos. Jerônimo tinha acesso a textos gregos e hebraicos, e ele aplicou critérios rigorosos para decidir o que era canônico e o que era apócrifo. Um dos critérios era se o texto estava em hebraico, e era usado pelas comunidades judaicas da Palestina. Enoque não estava mais em hebraico, circulando naquela região. Ele estava em aramaico e grego, mas as cópias completas estavam sumindo. Jerônimo não teve acesso a uma versão completa, só a fragmentos, e ele decidiu tratar o livro como apócrifo. Agostinho, a outra grande autoridade do cristianismo ocidental, seguiu a mesma linha. Ele argumentou que se o livro fosse realmente de Enoque, ele teria sido preservado na Arca de Noé e incluído no cânon judaico. Como não foi, era melhor tratá-lo como antigo e interessante, mas não inspirado. Essa decisão teve consequências enormes. A Igreja Ocidental parou de copiar Enoque. As versões em latim desapareceram. As versões em grego sobreviveram só em fragmentos. O livro sumiu da Europa por mais de 1000 anos. Quando estudiosos europeus do Renascimento começaram a estudar textos antigos, eles sabiam que Enoque existia porque Judas citava, mas ninguém tinha uma cópia completa. Até que, em 1773, um viajante escocês chamado James Bruce voltou da Etiópia com 3 cópias completas do livro de Enoque em Ge'ez. A descoberta foi um choque. O texto que o cristianismo ocidental havia perdido estava vivo e bem preservado na África. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca deixou de copiar, ler e tratar Enoque como escritura canônica. Para eles, a decisão de Jerônimo e Agostinho foi um erro, e eles estavam certos em ignorá-la. Agora, voltando ao conteúdo teológico. A visão de Enoque estabelece uma estrutura de julgamento que é profundamente importante para entender apocalípticos judeus e cristãos posteriores. Primeiro, o julgamento não é imediato. Os vigilantes não são destruídos assim que pecam. Eles são acorrentados e mantidos em prisão temporária até o dia do julgamento final. Isso cria uma escatologia em 2 etapas. Julgamento preliminar, agora, julgamento final depois. Essa estrutura aparece em todo o Novo Testamento. Jesus fala de Satanás sendo expulso do céu, mas ainda ativo na terra. Apocalipse fala de Satanás sendo preso por 1000 anos, solto brevemente, e depois lançado no lago de fogo. Essa cronologia não vem de Gênesis, ela vem de Enoque. Segundo, o julgamento tem níveis de responsabilidade. Azazel recebe punição mais severa que os outros vigilantes, porque ele foi o líder. Ele ensinou os segredos mais perigosos. Ele tem mais culpa. Isso estabelece um princípio de justiça proporcional que será usado em toda a tradição posterior. Demônios não são todos iguais. Anjos caídos têm hierarquias. O mal tem graus. Essa complexidade moral é característica de textos apocalípticos, e Enoque é o texto fundacional dessa visão. Terceiro, os Nefilim, os filhos dos vigilantes, recebem destino diferente dos pais. Eles são destruídos fisicamente no dilúvio, mas seus espíritos continuam ativos como demônios. Por quê? O texto sugere que, porque eles eram híbridos, seus espíritos não podiam descansar como espíritos humanos, nem retornar ao céu como anjos. Eles ficaram presos na terra, sem corpo, sem repouso, e essa condição os tornou hostis à humanidade. Eles causam doença, possessão, tentação, violência. Eles não têm poder total, mas têm poder suficiente para causar sofrimento. Essa explicação foi a base da demonologia judaica e cristã por séculos. Ela explica por que demônios existem, por que eles atacam humanos e por que eles serão julgados no final dos tempos junto com os vigilantes. Agora, uma pergunta honesta. Você lê isso como metáfora, memória histórica, mistura das duas ou outra coisa? O que te convence mais? A ideia de que é alegoria política sobre elites corruptas, a ideia de que é memória cultural distorcida de uma crise social real, ou a ideia de que é tentativa literal de registrar eventos sobrenaturais? Deixa nos comentários. Não é sobre certo ou errado.
É sobre como você processa narrativas antigas que misturam história, teologia e cosmologia de formas que não cabem nas nossas categorias modernas. O que a arqueologia diz sobre tudo isso? Ela não confirma nem refuta anjos caídos, porque a arqueologia não lida com eventos sobrenaturais. Mas ela confirma que o livro de Enoque era lido e levado a sério por comunidades judaicas rigorosas no segundo século antes de Cristo. Os fragmentos de Qumran mostram isso. Ela também confirma que o judaísmo do Segundo Templo era muito mais diverso teologicamente do que o judaísmo rabínico posterior. Havia múltiplas leituras de Gênesis, múltiplas cosmologias, múltiplas expectativas messiânicas. O que chamamos de ortodoxia hoje foi resultado de um processo de consolidação que aconteceu depois da destruição do templo. Antes disso, textos como Enoque eram mainstream, não marginais. A linguística também oferece algo interessante. A palavra Nephilim vem de uma raiz hebraica que pode significar caídos ou os que fazem cair. Se é caídos, o termo pode se referir aos filhos dos anjos que caíram. Se é os que fazem cair, pode se referir a gigantes que derrubam outros, ou tiranos que causam a queda moral da sociedade. A ambiguidade linguística não é falha do texto, é característica dele. Textos antigos frequentemente usam palavras que carregam múltiplos significados simultaneamente, e o leitor é quem decide qual camada enfatizar. Enoque faz isso constantemente. Ele usa linguagem que pode ser lida literalmente, metaforicamente ou como memória codificada. E diferentes comunidades leram de formas diferentes. A visão do trono, especificamente, ele tem paralelos interessantes com outras tradições. Ezequiel, no Antigo Testamento, também descreve uma visão do trono de Deus com querubins, rodas, fogo e glória impossível de descrever. Isaías vê o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, com serafins ao redor clamando: Santo, Santo, Santo. Daniel vê o Ancião de Dias sentado em um trono de fogo com rodas de fogo, e milhares de milhares o servem. João, no Apocalipse, descreve o trono de Deus cercado por 24 anciãos, 4 seres viventes, e mar de vidro como cristal. Todas essas visões compartilham elementos: altura, fogo, cristal, seres incontáveis, impossibilidade de olhar diretamente, rio de fogo. Enoque está dentro de uma tradição literária de visões do trono que atravessa séculos, mas Enoque adiciona algo único: a sentença. Ezequiel, Isaías, Daniel e João veem o trono e recebem missões proféticas. Enoque vê o trono e recebe uma sentença de condenação para anunciar. Sua visão não é sobre consolo ou esperança, é sobre julgamento inevitável. Isso muda o tom. Enoque não está lá para ser confortado. Ele está lá para testemunhar justiça sendo decretada contra seres que tinham poder, abusaram dele e agora enfrentam consequências permanentes. E a mensagem para quem lê é clara: se anjos poderosos não escapam de julgamento, humanos também não vão escapar. Essa mensagem ressoa com comunidades que vivem sob opressão e injustiça. Se você é um judeu no segundo século antes de Cristo vivendo sob dominação grega, sendo forçado a adotar costumes estrangeiros, vendo o templo ser profanado, vendo elites locais traírem a tradição em troca de favor político, a narrativa dos vigilantes sendo julgados oferece consolo. Ela diz: os poderosos que corrompem e oprimem não vão escapar. Deus vê, Deus registra, Deus julga, e no final, justiça será feita. Enoque funciona como resistência teológica. Ele oferece uma cosmologia onde o mal não tem a última palavra, mesmo quando parece ter todo o poder no presente. Mas isso levanta outra questão. Se Enoque é consolo para oprimidos, por que ele foi rejeitado pela ortodoxia posterior? Parte da resposta é que, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano no IV século, a relação com o poder mudou. Textos que funcionavam como resistência contra impérios opressores se tornaram menos úteis quando a Igreja estava aliada ao Império. Textos apocalípticos que enfatizavam julgamento iminente e queda de estruturas de poder se tornaram inconvenientes. Era melhor enfatizar ordem, autoridade e continuidade. Enoque, com sua insistência em julgamento radical e queda de anjos poderosos, não cabia bem nessa nova realidade. Então ele foi deixado de lado, exceto em lugares como a Etiópia, onde a Igreja nunca se tornou braço do Império e manteve uma identidade mais independente. A conclusão parcial até aqui é esta: a visão de Enoque nos capítulos 14 a 16 não é uma parábola genérica. É uma estrutura teológica completa que tenta responder questões profundas sobre a origem do mal, justiça divina, responsabilidade dos poderosos e inevitabilidade do julgamento.
Ela foi levada a sério por séculos, influenciou o Novo Testamento diretamente, e só foi rejeitada quando autoridades religiosas decidiram que cosmologias apocalípticas eram mais problemáticas do que úteis. Mas a rejeição não eliminou o texto. Ele sobreviveu, foi redescoberto e continua levantando perguntas que a ortodoxia simplificada não consegue responder satisfatoriamente. O que falta agora é olhar para as consequências práticas dessa visão. O que acontece quando uma comunidade acredita que anjos caíram, que demônios são reais, que julgamento está chegando? Como isso muda comportamento, ética e estrutura social? Essa é a parte final da investigação. Quando uma comunidade acredita que anjos caíram, que Nephilim existiram e que demônios são espíritos de híbridos mortos, isso muda tudo. Muda como você entende doença. Muda como você entende conflito. Muda como você entende tecnologia e conhecimento. Muda como você organiza poder e autoridade. O livro de Enoque não foi preservado porque era ficção interessante. Ele foi preservado porque funcionava como um manual operacional para comunidades que levavam a cosmologia a sério. E as consequências dessa cosmologia aparecem em práticas concretas: exorcismo, jejum, oração específica contra espíritos malignos, hierarquias angelicais que mediam entre Deus e humanos, calendários lunares versus solares que determinam quando rezar, e códigos de pureza que tentam evitar repetir os erros dos vigilantes. O judaísmo do Segundo Templo desenvolveu toda uma literatura de exorcismo, baseada na premissa de que demônios são reais, ativos e perigosos. O Testamento de Salomão, texto apócrifo do primeiro ou segundo século depois de Cristo, descreve Salomão interrogando demônios e aprendendo seus nomes, funções e como neutralizá-los. Cada demônio tem um anjo correspondente que pode derrotá-lo. O conhecimento dos nomes é poder. Se você sabe o nome do demônio, você pode comandá-lo. Essa ideia vem diretamente da cosmologia de Enoque, onde demônios são espíritos dos Nefilim e, portanto, criaturas subordinadas a anjos que permaneceram leais. O Novo Testamento está cheio de exorcismos. Jesus expulsa demônios constantemente. Os discípulos expulsam demônios em nome de Jesus. Paulo, em Éfeso, se depara com exorcistas judeus que tentam usar o nome de Jesus sem ter autoridade real, e os demônios os atacam. Tudo isso faz sentido dentro da cosmologia de Enoque. Os demônios existem. Eles têm poder limitado, mas real, e eles respondem à autoridade espiritual superior. Quem tem acesso ao nome de Deus ou ao nome do Messias tem autoridade sobre os demônios. Quem não tem, está vulnerável. Essa não é teologia abstrata. É lógica operacional que determina como você lida com doença mental, epilepsia, comportamentos violentos e aflições que a medicina antiga não conseguia explicar. A comunidade de Qumran, que copiava e preservava Enoque, tinha rituais específicos de purificação e oração coletiva que funcionavam como proteção contra espíritos malignos. Eles acreditavam que, porque viviam em tempos finais, a atividade demoníaca estava aumentando. O mundo estava ficando mais violento, mais corrupto, mais caótico, e isso era a evidência de que os espíritos dos Nefilim estavam ganhando influência. A resposta não era passividade. Era vigilância, pureza ritual, separação de tudo que pudesse abrir porta para a influência demoníaca e preparação para o julgamento final, quando Deus e seus anjos varreriam os demônios de uma vez por todas. Essa mentalidade não morreu com Qumran. Ela continuou no cristianismo primitivo, especialmente em comunidades que viviam sob perseguição. Mártires cristãos frequentemente eram descritos como lutando não apenas contra autoridades romanas, mas contra principados e potestades, termos que Paulo usa para descrever hierarquias demoníacas. A lógica era: Roma não é apenas um império político. Roma é uma estrutura de poder habitada e animada por forças espirituais hostis. Quando você resiste a Roma, você está resistindo aos espíritos que estão por trás dela. Quando você morre como mártir, você está participando de uma guerra cósmica, onde sua morte enfraquece o inimigo espiritual e fortalece o lado de Deus. Isso transforma martírio de tragédia em vitória estratégica. Mas também cria problemas. Se você acredita que demônios habitam estruturas de poder e que o mundo está sob controle de forças espirituais hostis, você pode começar a ver inimigos onde não existem. Você pode começar a tratar divergência teológica como evidência de possessão demoníaca. Você pode começar a justificar violência contra hereges, infiéis, ou qualquer grupo que você decide ser aliado dos demônios. A história do cristianismo, especialmente após se tornar religião oficial, está cheia de exemplos de cosmologia apocalíptica, sendo usada para justificar perseguição. Enoque não criou essas tendências, mas forneceu linguagem e lógica que facilitaram elas. A ortodoxia rabínica, ao rejeitar Enoque e reinterpretar Gênesis 6, estava tentando evitar exatamente isso. Ao eliminar anjos caídos,
Ao transformar Nefilim em casamento misto entre linhagens, ao colocar responsabilidade moral de volta nos humanos, em vez de culpar espíritos externos, eles estavam tentando criar uma teologia menos apocalíptica, menos dualista e mais focada em ética humana e obediência à Torá. Era uma jogada inteligente e funcionou. O judaísmo rabínico sobreviveu por 2000 anos sem depender de cosmologia apocalíptica. Mas o custo foi perder textos como Enoque e perder o tipo de resistência teológica que esses textos ofereciam contra estruturas de poder opressivas. Agora, 3 cenários finais. Primeiro, a leitura alegórica pura. Nessa leitura, os vigilantes são metáfora para elites que corrompem o povo com poder e conhecimento mal usados. Os Nephilim são dinastias tirânicas ou sistemas opressivos. O julgamento é memória coletiva de crises sociais onde essas estruturas caíram. A visão do trono é dramatização de justiça sendo restaurada. Essa leitura tem a vantagem de ser palatável para leitores modernos que não acreditam em anjos ou demônios. Ela permite ler o texto como crítica social atemporal. A desvantagem é que ela ignora o fato de que as comunidades que preservaram o texto não o leram assim. Eles leram literalmente e suas práticas religiosas refletiram essa leitura literal. Se você trata o texto como alegoria quando a comunidade original não tratava, você está fazendo violência hermenêutica. Segundo, a leitura de memória cultural distorcida. Nessa leitura, algo realmente aconteceu, mas foi processado através de lentes míticas e teológicas. Pode ter sido uma crise de miscigenação entre grupos étnicos ou religiosos, com líderes de um grupo casando em outro grupo e gerando descendentes que foram vistos como ameaça. Pode ter sido introdução de tecnologias estrangeiras, guerra, metalurgia, cosméticos, que foram percebidas como corrupção. Pode ter sido colapso de uma ordem social antiga e surgimento de uma nova mais violenta. O que quer que tenha sido, foi traumático o suficiente para ser lembrado, mas distante o suficiente para ser mitologizado. Essa leitura tem a vantagem de respeitar tanto o texto quanto a ciência social. Ela não exige acreditar em anjos literais, mas também não descarta o texto como ficção pura. A desvantagem é que ela é especulativa. Não temos evidência arqueológica direta de qual crise específica teria gerado essa narrativa. Terceiro, a leitura literal modificada. Nessa leitura, seres espirituais realmente interagiram com humanos de alguma forma, geraram algo que foi percebido como híbrido, e isso causou consequências reais. Você não precisa acreditar em asas e harpa para considerar essa possibilidade. Você só precisa estar aberto para a ideia de que a realidade pode ter dimensões espirituais ou não físicas que interagem com a dimensão física de formas que a ciência materialista não consegue medir. Essa leitura tem a vantagem de levar o testemunho das comunidades antigas a sério. Se milhões de pessoas ao longo de milênios trataram anjos, demônios e julgamento divino como reais, talvez haja algo ali além de metáfora. A desvantagem é que essa leitura colide frontalmente com o materialismo filosófico e não há como testar empiricamente. Você acredita ou não acredita? E a evidência não vai resolver a disputa. O que fica de pé, independente de qual leitura você escolhe? Primeiro, o livro de Enoque é um dos textos mais influentes da história religiosa ocidental, mesmo não estando no cânon da maioria das tradições. Ele moldou demonologia, angelologia, escatologia e ética de responsabilidade para elites. Segundo, a visão do trono em Enoque é uma das descrições mais detalhadas e impressionantes de teofania na literatura antiga. Ela estabeleceu padrões visuais e linguísticos que foram reciclados por profetas, apocalípticos e visionários por séculos. Terceiro, a narrativa dos vigilantes e Nefilim oferece respostas para perguntas que Gênesis levanta, mas não resolve. E essas respostas foram convincentes o suficiente para serem adotadas por comunidades rigorosas como a de Qumran e por autores do Novo Testamento. O que continua aberto? A questão da literalidade. Não há consenso e provavelmente nunca haverá. Cada tradição religiosa, cada comunidade interpretativa e cada leitor individual vai decidir por si mesmo se o texto é metáfora, memória, revelação literal ou mistura dos três. O que você não pode fazer é ignorar o texto ou fingir que ele não importa. Ele importa. Ele influenciou teologia, ética e política por milênios. Ele continua influenciando comunidades hoje, especialmente na Etiópia, Eritreia e entre grupos cristãos apocalípticos no mundo todo. E ele levanta perguntas que a ortodoxia simplificada prefere não responder. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Se anjos são puros, como eles podem cair? Se humanos são responsáveis por seu próprio pecado, de onde vem a tentação sistemática que parece transcender escolha individual? Enoque oferece respostas. Ele diz: o mal entrou no mundo através de rebelião de seres espirituais que tinham liberdade e a usaram mal. Esses seres
geraram consequências que continuam ativas até hoje. Humanos são responsáveis por suas escolhas, mas operam em um campo de batalha espiritual onde forças maiores estão em conflito. O julgamento está chegando, mas não chegou ainda, e nesse meio tempo, justos sofrem, ímpios prosperam, e demônios têm liberdade temporária. No final, tudo será corrigido. Justiça será feita. Os acorrentados serão julgados. Os demônios serão eliminados. E uma nova ordem será estabelecida onde corrupção não pode entrar de novo. Você pode discordar dessa cosmologia. Você pode achar ela primitiva, dualista demais ou teologicamente problemática. Mas você não pode negar que ela é coerente, completa e que funcionou para milhões de pessoas ao longo da história. A escolha de Jerônimo e Agostinho de rejeitar Enoque do cânon foi pragmática, não inevitável. Se a Igreja Oriental tivesse sido a dominante em vez da ocidental, Enoque estaria na sua Bíblia hoje. Se a Reforma tivesse olhado para textos do Segundo Templo em vez de apenas para o cânon hebraico fechado, Enoque poderia ter sido reconsiderado. Se a descoberta dos manuscritos do Mar Morto tivesse acontecido 300 anos antes, talvez a discussão sobre Enoque teria sido reaberta. História é contingente. O que aconteceu não era o único caminho possível. E o fato de Enoque ter sobrevivido na Etiópia mostra que rejeição não é universal. Algumas tradições disseram não, outras disseram sim. E ambas continuam existindo. Recapitulando rapidamente a investigação inteira. Enoque viu o trono de Deus e recebeu uma sentença de condenação para os vigilantes. Ele descreveu uma arquitetura celestial impossível: fogo que não queima, cristal que arde, paredes de granizo e línguas de fogo. Ele relatou o julgamento decretado. Os vigilantes seriam acorrentados em trevas até o dia final. Seus filhos seriam destruídos e os espíritos dos Nephilim se tornariam demônios que assombrariam a terra até o julgamento final. Essa visão influenciou o judaísmo do Segundo Templo profundamente. Ela moldou a demonologia cristã primitiva. Ela foi rejeitada pela ortodoxia rabínica e pela Igreja Ocidental, mas preservada na Etiópia. Ela levanta perguntas sobre responsabilidade, liberdade, mal sistêmico e justiça divina que ainda não foram resolvidas. E ela oferece uma cosmologia de resistência que foi útil para oprimidos ao longo da história, mas que também foi abusada para justificar perseguição. A linha final que importa é esta. Enoque não resolve o problema do mal, mas ele oferece uma estrutura onde o mal é levado a sério, onde os poderosos que corrompem são responsabilizados e onde justiça é garantida no final, mesmo quando parece impossível no presente. Para comunidades vivendo sob opressão, isso é esperança. Para comunidades no poder, isso é ameaça. E talvez seja exatamente por isso que o texto sobreviveu em alguns lugares e desapareceu em outros. Se você quer mais investigações assim, análises de textos que mudaram história, mas que ninguém lê, contexto histórico real, sem fantasia e sem simplificação, se inscreve agora e ativa o sino. O próximo vai ser sobre o livro dos Jubileus, que reescreve Gênesis inteiro adicionando cronologia exata, nomes de esposas dos patriarcas, e detalhes sobre calendário sagrado que viraram base de disputa entre fariseus e essênios. É outro texto que estava em Qumran, que influenciou o Novo Testamento, e que sumiu do cânon, mas continua moldando teologia em lugares que você não imagina. E se você ficou até aqui, você já sabe que esses textos não são curiosidade, eles são fundação. Deixa o like, comenta a sua leitura e até a próxima. A visão de Enoque termina com ele descendo, tremendo, incapaz de dormir direito por dias. Ele entregou a mensagem. Os vigilantes ouviram. E o julgamento começou a se desenrolar. Mas a história dos Nefilim não termina ali. Ela continua em outros textos, outras tradições e outras perguntas que ninguém resolveu ainda. Isso fica para outro dia.